Olá, querido irmão, querida irmã, sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo à vivência do nono passo do programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade, Orar e Vigiar. Convido você, querido irmão, querida irmã, a rezar comigo 3 vezes. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes dos teus ensinamentos. Dá-me tua paz. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos teus ensinamentos. Dá-me a tua paz. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos teus ensinamentos. Dá-me a tua paz. A palavra deste dia é Mateus capítulo 17, versículo 14 a 21. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 21, que diz assim: Eles foram em direção à multidão. Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Gente sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. Então Jesus ordenou e o demônio saiu. E na mesma hora, o menino ficou curado. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: É porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podem dizer a esta montanha: vá daqui para lá, e ela irá. E nada será impossível para vocês. Somente oração e jejum podem expulsar este tipo de demônio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, ao vivenciarmos este nono passo do programa de Vida Nova, Orar e Vigiar, conforme nós acabamos de rezar, nós compreendemos que é a oração e a vigilância que faz com que a gente não caia na tentação da dependência química, alcoólica, das outras dependências e compulsões que possamos ter. Além disso, a oração e a vigilância fará com que nós possamos perseverar nos ensinamentos de Cristo, que deseja nos propiciar uma vida nova de paz e sobriedade. Para nos iluminar nesta vivência, nós temos esse texto de Mateus 17, 14, 21, no qual Jesus cura um menino epilético. E Jesus traz um ensino dizendo que somente pela oração e jejum este mal poderia ser expulso daquele menino. Aqui é claro, não vou entrar em questões exegéticas, mas é bom que se saiba que no tempo de Jesus, e Jesus é filho de sua cultura, toda doença e toda enfermidade que os médicos não conseguiam curar, então atribuía-se à presença de espíritos maus. E a cura era feita mediante um exorcismo. Então Jesus faz um exorcismo para curar um menino de uma epilepsia, mas tratava-se de uma epilepsia. Mas o interessante é que Jesus diz: esse tipo de demônio não é expulso senão pela oração e jejum. E o que isso tem a ver com a pastoral da sobriedade? Bom, não tenho o dado específico aqui para vocês, o número específico para vocês, mas é sabido mediante certas pesquisas, a estatística comprova que as casas de recuperação de dependentes químicos que possuem uma espiritualidade, uma doutrina religiosa ou uma fé confessional, o índice de recuperação dessas casas é maior do que daquelas comunidades terapêuticas que não possuem religião nenhuma. Isso é um dado comprovado estatisticamente, eu só não tenho como trazer esse dado aqui para vocês. Isso para mostrar que a espiritualidade, a religião e a fé em Deus é um aliado na luta contra a droga, na luta contra a dependência química, na luta contra a dependência alcoólica.
Então é este o link que a palavra de Deus quer nos ensinar. Então muitas pessoas se libertam temporariamente da droga do álcool, mas depois recaem. Por quê? Porque no lugar da droga do álcool não foi colocado absolutamente nada. Não foi colocada uma perspectiva de vida. Não foi colocada uma experiência de Deus. Não foi colocada uma vivência espiritual. Por isso a pessoa futuramente ela tem uma recaída, e normalmente a recaída é pior do que a vivência anterior. Então, por isso, a importância da espiritualidade, de cultivar a comunhão com Deus, a amizade com Deus, sobretudo pela oração. Nós estamos no tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é tempo de oração, jejum e caridade. É tempo de nós rezarmos um pouco mais. E o que é rezar? Muitas vezes, na nossa tradição cristã católica, rezar pode ser entendido como você rezar novenas, ou oração do terço, ou aquela oração que você sempre rosa, aquela oração que você sempre reza todo dia, as orações tradicionais que a igreja tem. Mas eu entendo rezar como este processo de você se colocar em diálogo com Deus. Aquele trato diário que você precisa ter com Deus, aquele diálogo diário que você precisa ter com Deus, para que Ele possa iluminar a sua vida, dar as perspectivas, te dar a graça para poder superar a tentação, a fortaleza para superar as recaídas. Então é aquele diálogo amoroso com Deus todo santo dia. Eu sempre sugiro que se faça a leitura orante da palavra de Deus. Se nós seguimos, por exemplo, a liturgia da Santa Igreja, todos os dias tem um texto bíblico diferente, quer seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, que a gente possa ler, rezar, meditar e a partir dele conversar com Deus, nos nutrir da palavra de Deus. Ao vivenciarmos esse passo 9 da Pastoral da Sobriedade, do Programa de Vida Nova, coincidindo com o primeiro domingo do tempo da Quaresma, no qual Jesus está no deserto, sofrendo as tentações do diabo, e para cada tentação ele responde com a palavra de Deus. Daí também tiramos um ensinamento para nós. Se quisermos resistir às tentações diabólicas na nossa vida, aquelas más inclinações, aqueles maus desejos que estão dentro de nós, é necessário estarmos alimentados da palavra de Deus, pois é a partir da palavra de Deus que nos mostra o caminho certo e nos confere a graça de Deus que haveremos de ter a força necessária para resistir a essas tentações. Então, o orar e vigiar tem muito a ver com isso. Existe, então, portanto, esta ligação entre a dependência química e a falta de espiritualidade. Então, quando se oferece espiritualidade, se oferece amizade com Deus, se oferece para a pessoa uma forte experiência de Deus, seja cristão católico, seja evangélico, ou seja outra religião, ou seja, a pessoa tem uma força a mais para poder resistir à dependência química alcoólica, se ver livre e adquirir a sobriedade. E, enquanto cristãos católicos que nós somos, a minha sugestão é que a nossa oração e vigilância seja pautada pela meditação e oração da palavra de Deus. Rezando, meditando a palavra, todos os dias teremos conteúdo para poder conversar com Deus e nos deixar iluminar por Ele. E desta forma, seremos perseverantes nesta vida nova de sobriedade e paz que Deus deseja nos dar. Então, convido você a ler mais uma vez esse texto, Mateus 17, 14, 21, e fazer os passos da leitura orante da palavra de Deus, ou seja, ler o texto pausadamente, 1, 2, 3 vezes. Você vai reparar que uma palavra do texto te chama atenção, então se pergunte por que te chama atenção, o que tem a ver com a sua vida. A partir dessa reflexão, então você conversa com Deus, dialogue com Deus, como um filho, uma filha amada de Deus que você é. E depois, assuma o compromisso concreto de praticar esta palavra na sua vida. Tá bom? Que Deus nos conceda sobriedade e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.